Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem, no rescaldo de um debate para as legislativas entre Rui Tavares e Paulo Raimundo, Miguel Morgado, Miguel Prata Roque e mais dois colegas de painel foram convidados a falar sobre os debates, a atribuir notas àquelas pessoas que estiveram a debater naquele momento, portanto Paulo Raimundo e Rui Tavares, e estiveram a falar um bocadinho sobre, nomeadamente Miguel Morgado, esteve a falar um bocadinho sobre a incapacidade que determinados partidos, nomeadamente à esquerda, têm de expor as suas posições, porque eu acredito que determinados partidos à esquerda neste momento, e aqui faço um caminho comum com Miguel Morgado, determinados partidos à esquerda, até vítimas eles próprios do politicamente correto, porque são partidos mais antigos, têm algum receio de expor as suas posições, porque efetivamente as posições não são consensuais, e expor posições não consensuais é algo que é muito difícil para os partidos antigos e agarrados ao politicamente correto. E portanto, eu no dia de hoje venho mostrar-vos esta parte deste debate que eu acho que é relevante e efetivamente fazer aqui uma reação, falar também, dar-vos aqui uma nota sobre este vídeo ter sido captado do meu telemóvel em frente à televisão. Não tive como captar o vídeo da forma habitual, a SIC Notícias ainda não me postou isto no próprio site e portanto foi a forma que eu arranjei de partilhar. O som não estará bom como o habitual, mas está perceptível e está visível o que se passa aqui neste momento televisivo delicioso, diria. Vamos então ouvir. Eu acho que tem sido muito injusto, do ponto de vista do debate público, tem havido uma grande injustiça relativamente ao Partido Comunista Português. Quando se diz que o Partido Comunista Português, por exemplo, sufraga o regime político autocrático russo do Sr. Putin. Foi a primeira vez que eu ouvi Paulo Raimundo a dizer explicitamente que não adere a esse mesmo regime político e que é adversário desse regime, que é um regime capitalista autocrático. Aliás, seria estranho, bem sei que temos uma República Popular da China comunista que faz capitalismo de Estado, mas eu acho que foi importante da parte de Paulo Raimundo pela primeira vez verbalizar isso, porque no plano da discussão, em redes sociais, num eleitorado mais jovem, circula a ideia de que o Partido Comunista Português é favorável a esse mesmo regime político. Por que será? Relativamente às medidas, eu acho que elas não foram tão densas quanto aquilo que deviam ser, mas julgo que os candidatos cumpriram a sua função. Daí o meu empate, sinceramente, não tenho capacidade de distinguir o desempenho de um e do outro. Antes de ouvirmos Miguel Morgado, eu gostava só de deixar uma nota ao que diz Miguel Prata Roque. Há uma injustiça, diz ele, eleitoral, ou do ponto de vista do debate político, para com o Partido Comunista Português, porque o Partido Comunista Português não é a favor do regime de Putin, mas corre por aí a ideia de que eles talvez sejam a favor do regime de Putin. Bom, o próprio Miguel Prata Roque acaba por fazer aqui um paradoxo no seu argumento. Ao mesmo tempo que o Miguel Prata Roque diz que as pessoas têm sido injustas com o Partido Comunista Português porque eles não são favoráveis ao regime de Putin, também diz que é a primeira vez que o Partido Comunista Português fala sobre o regime de Putin e se opõe a esse mesmo regime. Bom, talvez uma coisa tenha uma ligação com a outra. Talvez o facto de o Partido Comunista Português não ter a capacidade de expor as suas posições leva a que as pessoas comecem a conspirar sobre aquelas que são as suas posições. E o Partido Comunista Português, no início da invasão russa, falou abertamente e tranquilamente sobre a ideia de estar, e aliás replicava muitas das palavras ditas pelo Partido Comunista Russo. E portanto, o Miguel Morgado também vai falar disso. E portanto, independentemente das críticas valorativas que eu ou vocês possamos fazer sobre aquilo que são as posições do Partido Comunista Português, há uma coisa que tem que ser dita. Uma coisa é nós fazermos críticas, outra coisa é estes senhores assumirem as suas posições. Portanto, obviamente que as pessoas, quando veem que há uma posição um bocadinho mais polémica, que tenta ser escondida de forma constante, Paulo Raimundo, para não dizer nada sobre esse conflito, diz que quer enviar paz para a Ucrânia, o que quer que isso signifique, ninguém sabe bem o que é que significa enviar paz. O que é facto é que eu prefiro, da minha parte, que Paulo Raimundo assuma a sua posição, e eu respeitaria muito mais o Paulo Raimundo se o Paulo Raimundo assumisse a sua posição. Teria o dobro do respeito por Paulo Raimundo, porque é uma posição disruptiva, contracorrente, que não é propriamente aceite na sociedade portuguesa, e eu compreendo que isso provavelmente, ou não, quem sabe, o Partido Comunista, como sabem, tem uma base, ainda que pequena, de eleitores bastante fiéis, mas o que é facto é que isso podia-lhe custar votos, mas Paulo Raimundo assumia as suas posições. E eu tenho todo o respeito por pessoas que assumem as suas posições, ainda que contrárias às minhas. E o LIVRE, nesse aspecto, pareceu muito mais capaz de expor as suas posições e de as assumir abertamente. O Rui Tavares, a dada altura, diz, não sei se foi neste debate, se foi no debate com
André Ventura, que cria uma comunidade europeia dentro ou fora da NATO. Portanto, ele próprio assume. Se estivermos dentro da NATO é uma coisa, se não estivermos também não há problema. Portanto, o próprio acaba por deixar entre linhas, mesmo assim não é assumir bem diretamente, mas acaba por dizer, o Paulo Raimundo, para não dizer que não está do lado da Ucrânia, diz que quer enviar paz. Mas como é que se envia paz, Paulo? Paulo, por amor de Deus, Dr. Paulo Raimundo, vamos também, não é, assumir as coisas, é o mínimo. E eu tenho todo o respeito para pessoas que assumem as posições, mesmo contrárias às minhas. Vamos ouvir o resto. Miguel Morgado. Eu, antes de dar as notas, quero só dizer uma coisa sobre esta injustiça que o Miguel Prata falou, alegada injustiça. A razão porque as pessoas acham isso, e aliás, acho que houve uma grande tolerância do eleitorado português para com o Partido Comunista durante muitos anos, a defender a Coreia do Norte, a defender Cuba, a defender a Venezuela, a defender a China, todas as violações de direitos humanos eram defendidas pelo Partido Comunista. Quando aconteceu a invasão na Ucrânia, o Partido Comunista propagueou ponto por ponto a propaganda de Putin. Peço imensa desculpa. A desnazificação era o objetivo da invasão da Ucrânia. Isso era a propaganda de Putin, foi repetida. E agora que estou a falar, agora estou a falar. Não gostas? Mas isso foi só para dizer uma data. Agora queres-me interromper para não chegar até ao fim. Isto reflete a mesma coisa que o Partido Comunista Russo. Também tem essa ambiguidade de dizer que não se revê no regime oligárquico e apoia o regime Putin em tudo, inclusivamente nas posições racistas do regime Putin e anti-povos da Ásia Central. A propaganda do Partido Comunista Russo, neste momento, reflete isso. Eu gostava só de deixar 2 pontos, até porque isto é relevante ser dito, até porque em 2015, 2016 isso andava a ser partilhado por jornais bastante conhecidos, a presença do ponto de vista de pessoas nacionais socialistas, partidos ultranacionalistas na Ucrânia. Portanto, isso era conhecido e havia uma razão pela qual a Ucrânia não era reconhecida como uma democracia plena. Portanto, quer dizer, nós temos que ser também honestos sobre o assunto. Eu não estou a dizer que isso justifica a guerra. Eu, por mim, não deveria haver guerra nenhuma. A guerra deveria ter sido evitada. Não justifica, obviamente, não justifica a invasão. Não é isso que está em causa. Agora, o que é facto é que os próprios mídia tradicionais que agora dizem que todas as vírgulas, ouçam bem, que todas as vírgulas do que o Putin diz é propaganda, não é verdade. Há fundos de verdade no que é dito e os próprios mídia tradicionais na altura falavam da presença de partidos ultranacionalistas naquilo que era o poder político da Ucrânia, nomeadamente determinadas cedências, até posicionamentos de Zelensky. Portanto, eu não estou a dizer que o Putin tem razão de ter feito uma invasão por causa disso. Não tem nada razão nenhuma, obviamente que não. Não deveria ter acontecido, a guerra nunca deveria ter acontecido. Agora, o que é facto é que os mídia tradicionais próprios os disseram sobre o assunto. 2015, 2016, isto era um tema nos mídias tradicionais. A Ucrânia não era considerada uma democracia plena. Temos que ser honestos sobre o assunto, as coisas são o que são. E, portanto, é um bocadinho por aqui. Agora, se isso justifica a invasão? Obviamente que não. Não justifica a invasão, não deveria ter havido invasão nenhuma. Morreram milhares e milhares de pessoas por uma guerra que, no meu entender, não deveria ter acontecido. Mas, ao contrário de Paulo Raimundo, eu não considero que se deva enviar paz, até porque eu não sei como é que se envia paz. Eu acho é que se deve, do ponto de vista diplomático, sermos sérios, cumprir acordos e fazer com que se cumpram acordos em determinada parte, porque há pessoas, tanto do lado ucraniano como do lado russo, já foram violados acordos, para o caso das pessoas não saberem. E, portanto, é um bocadinho por aqui. Alguém fazer pressão para que os acordos sejam cumpridos e que a guerra termine o mais brevemente possível, que já morreram pessoas a mais do que deveriam ter morrido. Uma pessoa que seja já não deveria ter morrido nesta guerra. Vamos ouvir. Já não é visto como fascismo pelas razões que nós sabemos da cultura política portuguesa. Agora, as pessoas acho que finalmente abriram os olhos. Vamos às notas. Eu dou estas notas, eu não gosto nada de dar notas, dou estas notas com a cultura desportiva que eu tenho, que é do futebol. No futebol não há resultados 7 a 7. Não, para os debates políticos não. Avaliações dos meus alunos é uma coisa, debates entre políticos não, lamento. Mas por isso eu faço a minha interpretação, que é ver isto como um jogo da bola. No jogo da bola não há resultados 7-7 nem 8-8, portanto eu vou dar um resultado típico do jogo de futebol. Acho que marcou o Rui Tavares. E marcou o Rui Tavares precisamente a propósito da Ucrânia. Porquê que eu acho que mais ninguém meteu golos? Primeiro porque eu acho que se a ideia de políticos que querem fazer um debate e não aproveitar isto para um tempo de antena unilateral, então é como aquele jogo das equipas que não querem marcar, querem empatar. Pronto, isso é o 0-0. Eu podia ter dado um 0-0. Se não fosse a história da Ucrânia, eu teria dado 0-0, claro. No caso da Ucrânia, o Rui Tavares pôs o dedo na ferida, quer dizer, a posição de ambiguidade retórica, porque intencionalmente o Partido Comunista está ao lado de Putin, está ao lado da Rússia para a destruição da Ucrânia. Mas Rui Tavares pôs o dedo na ferida. Quer dizer, não querem substancialmente aumentar a questão da defesa. Acham que é um inimigo ilusório. O Putin é o que é e tem-no demonstrado. Paulo Raimundo, evidentemente, não tinha resposta para isso, porque a resposta de Paulo Raimundo é dizer assim: e nós preferimos a vitória de Putin, a destruição da Ucrânia, como um Estado autónomo, soberano e independente, aliado do Ocidente, do que o contrário. E foi isso que me afligiu nos dois.
tanta coisa com a esquerda das convicções e a esquerda das convicções, eu ainda sou do tempo em que os líderes, à direita também, mas à esquerda, quando era à esquerda das convicções, à direita das convicções, as pessoas tinham coragem de assumir as suas posições. Eles não têm coragem de assumir nada. Este foi um debate onde eles ficavam sempre aquém dos eufemismos. A Raquel mencionou e bem a questão da União Europeia. É evidente que a resposta do Paulo Raimundo é dizer não, nós temos um modelo de desenvolvimento diferente daquele que os países da União Europeia, de uma maneira ou de outra, são levados a adotar por consenso mútuo ou por imposição. Não interessa a interpretação histórica. Nós temos um modelo de desenvolvimento e um modelo de sociedade totalmente diferente deste. E isso só é compatível com a saída da União Europeia. Não são capazes de dizer isso por medo, como disse o Miguel Prata Roque, de perder o pouco eleitorado que lhe resta. Dizem que saída do euro, sim. Uma saída negociada. Também não explicam porquê. Marine Le Pen espetou-se num famoso debate eleitoral. Economista, quando Macron... Ferreira do Amaral também defende isso. Mas não é comunista. O João Ferreira do Amaral... Não estou sequer a concordar. Mas é um grande exemplo. O João Ferreira do Amaral é dos pouquíssimos portugueses com uma posição doutrinária. No caso, eu tive em debates com o João Ferreira do Amaral, que é um cavalheiro, e sempre manteve-se fiel àquela... e tirava as suas consequências. Ele tirava as suas consequências. Ele não tinha dúvida nenhuma em dizer... Temos a certeza, se o debate fosse com o Luís Montenegro, a tabela passaria ao basquete e não ao futebol. Não sejas ridículo. As pessoas não sabem que nós somos amigos. As pessoas não sabem, mas não sejas ridículo, porque eu aplico o meu critério crítico. Era lá que a palavra ainda não passou para ti. Eu vai passar. Deixa lá, Miguel, acabar o raciocínio sobre primeiro, o meu critério crítico vale para o Luís Montenegro, vale para qualquer outro político. Não escusavas ter dito isso, fica-te mal. Agora, neste caso, eu vi políticos que não têm a coragem de assumir as consequências daquilo que dizem. E o mesmo valia para Rui Tavares. Quando Rui Tavares, quando vi a posição da União Europeia de Paulo Raimundo, e Rui Tavares diz que o que nós precisamos é da Europa para resolver 4 crises de importância histórica universal, isso implica a centralização dos poderes da Europa brutalmente muito mais do que nós temos hoje. Certo. Não houve nenhuma proposta dessas, que é essa a posição dos verdes na Europa, com os quais o Rui Tavares... Deixa-me só contestar, em primeiro lugar... Bom, meus caros, este foi o debate com o Miguel Morgado presente, que eu acho que é sempre uma mais-valia para os debates políticos a nível nacional. Não tem muito medo, não tem medo nenhum, diria, de rasgar com o politicamente correto. Eu acho que há aqui várias notas. Esta questão do fascismo e da cultura política portuguesa é muito por aqui. Há determinadas pessoas que são fascistas e que são fascistas porque são a favor dos grandes grupos económicos e são umas pessoas desagradáveis, até porque o fascismo era profundamente corporativista. Mas enfim, eu nem vou entrar por explicações ideológicas ao Paulo Raimundo e à esquerda portuguesa, acho que não vale a pena. Agora, do ponto de vista da esquerda das convicções, a esquerda das convicções era precisamente isto que Miguel Morgado dizia. Se têm esse posicionamento, assumam-no. Não tenham problemas em assumir o vosso posicionamento. Mostrem às pessoas a verdade sobre os vossos programas políticos e sobre os posicionamentos daquilo que vocês consideram ser o mais adequado para a sociedade portuguesa. Vocês têm um plano diferente a longo prazo para aquilo que é a sociedade portuguesa. Paulo Raimundo considera que a saída da União Europeia é adequada, a saída do euro, a saída da NATO e a saída de todas as organizações da ordem liberal. Afirmem-no e digam-no sem problemas, digam ao vosso eleitorado: nós queremos sair da União Europeia, este é o nosso projeto político. E talvez essa honestidade levasse até, sei lá, mais pessoas a votarem em vocês. Talvez não levasse, até porque uma pessoa com 2 dedos de testa sabe que neste momento Portugal, com a sua incapacidade de produzir seja o que for, com a sua incapacidade por ter o Estado em cima de tudo e por estar um subsídio dependente da União Europeia, toda a gente consegue compreender que a saída da União Europeia seria uma tragédia completa para Portugal e que Portugal desapareceria enquanto país. Toda a gente tem a noção disso, acho eu, do modo geral. Portanto, independentemente das discordâncias que possa haver sobre a manutenção ou a saída de Portugal da União Europeia, eu acho que toda a gente concorda que a saída neste preciso momento, enquanto subsídio dependentes da União Europeia, seria uma completa tragédia. Eu acho que toda a gente tem a noção disso. E, portanto, é um bocadinho por aqui. Agora, eu teria muito mais respeito por Paulo Raimundo, por Mariana Mortágua, por Rui Tavares, que ainda que tenham posições completamente antagónicas às minhas, digam abertamente: queremos sair da União Europeia. Eu também sou um eurocético, nunca o escondi. Eu nunca escondi o meu desagrado sobre a centralização política que a União Europeia tem reunido sobre si e sobre o abuso de poder e a implementação
implementação de determinadas agendas que parece ser a agenda política do Estado da União Europeia, quase como se a União Europeia fosse um Estado federal em que cada um tem que se adaptar àquilo que é o líder desse Estado federal. Eu não votei na Ursula von der Leyen, eu não votei no António Costa, nem em Portugal, nem no Conselho Europeu. E, portanto, eu não devo justificações, nem devo aceitar qualquer tipo de legitimidade que a União Europeia ou a Ursula von der Leyen possam ter. Eu não votei na Ursula von der Leyen, eu também sou um eurocético, mas eu não o escondo. Eu nunca escondi a minha posição neste canal, eu não sou líder político, é certo, mas caramba, eu não andava a fazer fretes em debates. Se tivesse alguma coisa para dizer em que acreditasse, não iria esconder. Dizia abertamente, e acho que é assim que deve ser. E por isso é que muitas pessoas apreciam o Chega. O Chega apareceu com agendas novas, disruptivas, algumas delas com um forte combate político da esquerda que se apresentavam como os antifascistas dos tempos modernos, e o Chega sempre disse, não, nós temos estas posições, é verdade e é para as manter. E talvez seja por isso que esta honestidade do ponto de vista político tenha gerado também alguns votos, porque as pessoas têm agendas novas, disruptivas com as agendas habituais do sistema que não eram correspondidas por estes políticos atuais, e o Chega disse, não, é mesmo para mandar imigrantes de volta para o seu país, não, é mesmo para manter a cultura nacional, é mesmo para defender a identidade nacional, é isso mesmo, e portanto, assumam as posições. Se há coisa que me irrita, é precisamente isso, seja de que lado for, e portanto, é um bocadinho por aqui. Olha, é o que se passa na Alemanha, por exemplo, um homem que dizia que é o Friedrich Merz, que tem outro nome segundo o seu professor António Sousa Lara, mas enfim, não vou dizer, senão ainda me mandam o vídeo abaixo. Mas o Friedrich Merz, por exemplo, dizia que ia baixar a dívida pública, que ia baixar os impostos, que iria industrializar a Alemanha novamente, que ia controlar a imigração, já abdicou de todos os seus posicionamentos por uma coligação com a esquerda. É um traidor, exatamente como tantos outros políticos do sistema. Digam ao que vêm. E obviamente que não dizem ao que vêm, porque isso provavelmente não lhes rende votos, mas eu acho que a honestidade deveria valer um bocadinho mais do que os votos. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só que gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.